Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Hoje celebramos mais um domingo de Páscoa em plena pandemia. Faz mais de um ano que estamos lutando para celebrar a fé na vida em meio a tantas mortes e tanta indiferença pelas vidas. Hoje é também o dia em que celebramos o Bom Pastor, Deus que sempre cuida das suas ovelhas e sempre entrega a sua vida pelo rebanho. Em meio à monotonia da rotina pandêmica, que fez com que todos os dias parecessem os mesmos, se torna ainda mais desafiador refletir sobre a pertinência da celebração do Bom Pastor, mais uma vez, nesse contexto de um tempo pascal em pandemia. Como a palavra de Deus hoje nos convoca à esperança da ressurreição. Em João 10, 11 e 18, Jesus se identifica como bom pastor. Assim como diversas outras parábolas e discursos de Jesus, ele faz uso das referências simbólicas da sua época e do seu contexto de vida para alcançar os corações daqueles e daquelas que se dispunham a ouvir as suas palavras. Nossa compreensão sobre pastoreio hoje costuma ser muito caricata, pois é uma realidade distante daquela que muitos de nós vivemos. Costumamos romantizar a figura do bom pastor, sem pensar na realidade concreta de uma pessoa que vive desse trabalho, assim como era no tempo de Jesus, quando ser pastor era uma função de alta relevância, pois toda a sociedade era pastoral agrícola. Mas se pensamos em pastores e agricultores hoje, são pessoas que costumam ser esquecidas ou até rejeitadas e vistas como inferiores em nossa sociedade. Fica difícil, portanto, nos identificarmos com a liturgia de hoje, nos ver como ovelhas e entender o pastoreio de Jesus Cristo com a mesma intensidade com que era compreendido em sua época. Vamos refletir então sobre um dos verbos utilizados para caracterizar o bom pastor. Conhecer. Para demonstrar de que forma o bom pastor se diferencia como bom, não só pela sua bondade, mas por aquilo que o torna exemplo a ser seguido, Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Conhecer, no sentido bíblico, tem uma profundidade extremamente íntima. Tanto que sabemos que há algumas passagens na Bíblia em que esse mesmo verbo é usado para descrever quando um casal se relaciona intimamente. E é nesse nível de intimidade que devemos entender quando Jesus diz que conhece as suas ovelhas e as ovelhas o conhecem. É uma comunhão de vida, uma relação recíproca de vivência e entrega. Somente com um amor passional, de forte força vital, é possível realmente entrar nessa dinâmica de intimidade e comunhão. Comunhão tão íntima que reflete também a comunhão trinitária, pois Jesus diz que a forma como ele conhece as ovelhas e elas o conhecem é como o Pai o conhece e ele conhece o Pai. É essa comunhão íntima e dinâmica, a partir da força do amor passional que Jesus é capaz de se dar e entregar a sua vida. Assim como um casal se dá um ao outro e entregam suas vidas na relação íntima, Jesus se dá e entrega a sua vida por nós, para que possamos participar da intimidade de Deus. Isso também gera um prazer imensurável, como na relação íntima do casal, pois não há como comparar a alegria de saber que somos realmente amados e queridos por Deus, a alegria e o prazer de viver uma relação íntima de amor. Por isso, podemos exclamar junto ao salmista: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Verdadeiramente, assim como o Pai é misericordioso, também o Filho é cheio de misericórdia.
O bom pastor se compadece e entrega a sua vida pelas ovelhas, movido por essa misericórdia. Misericórdia, que no hebraico, rahamim, vem da palavra útero materno, rehem. Portanto, podemos dizer que esse amor passional, essa misericórdia, essa disposição e capacidade de entrega de vida do bom pastor vem desde suas entranhas, como as entranhas maternas, onde Deus, assim como uma mãe, nos gera, nos nutre, nos protege, nos cuida. Voltando agora a refletir sobre a distância que temos hoje da realidade dos pastores e agricultores, diferente da realidade que era dominante na época de Jesus, podemos fazer uma última reflexão. Durante essa pandemia tem ficado mais evidente como as pessoas que vivem da terra e em relação de harmonia e não de exploração da terra são fundamentais para reverter a lógica consumista da nossa sociedade que tanto despreza a saúde do planeta, dos animais e de toda a criação. Nessa semana de abril que passou, houve duas datas que agora eu gostaria de destacar. 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, e 22 de abril, Dia da Terra e Dia da primeira chegada dos portugueses neste nosso território. Pode ser paradoxo celebrar a memória da chegada dos colonizadores no Brasil na mesma semana em que se celebra a memória dos povos indígenas que foram por eles oprimidos. Assim como a primeira leitura e o salmo de hoje nos lembram que Jesus é a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular, podemos perceber como os povos da terra, os povos originários e indígenas, sempre tão rejeitados e desprezados, são agora a nossa pedra angular para uma recuperação justa da pandemia do coronavírus. De fato, como nos lembra o Papa Francisco na Laudato Si, para eles a terra não é um bem econômico, mas dom gratuito de Deus e dos antepassados que nela descansam, um espaço sagrado com o qual precisam de interagir para manter a sua identidade e os seus valores. Eles, quando permanecem nos seus territórios, são quem melhor os cuida. Em várias partes do mundo, porém, são objeto de pressões para que abandonem suas terras e as deixem livres para projetos extrativistas e agropecuários que não prestam atenção à degradação da natureza e da cultura. Laudato Si, número 146. Os povos indígenas são aqueles capazes de nos ensinar a viver em harmonia com toda a criação de Deus. Eles também gozam do grande presente de amor que o Pai nos deu, como nos diz Pedro na segunda leitura. O presente de sermos chamados filhos de Deus. E os povos originários realmente o são. Se o mundo não os conhece, é porque não conheceu o Pai. O Evangelho de hoje e a celebração do Bom Pastor nos convocam a escutar e conhecer aqueles e aquelas que nos ajudam a viver na dinâmica de amor íntimo, de entrega de vida para que haja vida para todos. Somos convocados e convocadas a escutar e conhecer aqueles e aquelas que historicamente foram tão oprimidos e injustiçados, assim como foi Jesus. Temos a capacidade e a possibilidade, como seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, de criar redes de relação de amor misericordioso. É nessa dinâmica de relação de amor onde jaz nossa esperança, ainda em meio a tanta escuridão nessa pandemia. Gostaria de encerrar então com um poema de Márcia Uena Quimbeba, indígena pertencente ao povo Omagua Cambeba. O título do poema é Educação Indígena. Ainda pequeno na aldeia, na vivência com os irmãos, plantar macaxeira, tirar lenha, comer peixe com pirão é ensino, é educação. Ir pra beira tomar banho,
pegar cará e mandi, ver o sol se esconder e esperar a lua se vestir. Se vem cheia, é alegria, coisa boa vem por aí. E com sua luz, toda a aldeia vai cantar, dançar, se divertir. Aprender a colher o tento na mata, fazer cocai de miriti, ajuntar as penas que vêm das aves, seguindo as orientações de Huaymin. É da floresta que vem a palha que a uca vai cobrir, tecer nelas nossas memórias, na folha de urucari. Na aldeia é assim a educação, que desde séculos aprendi, conviver com a natureza sem agredir, nem exaurir. Se hoje, no século XXI, tens a mata e a biodiversidade, nesse verde eu cresci e conheci sua bondade. Partilhar água e sombra sem ver nisso tanta maldade. Mas logo veio o outro e mostrou-me com sua maldade a importância da escrita e vi nela uma necessidade. Fui estudar na Escola do Branco para entender sua realidade. Compreendi que a cultura é um rio. Corre manso para os braços do mar. Assim não existem fronteiras para aprender, lutar e caminhar. Hoje estamos nas universidades, levamos junto nosso lugar. A construção do conhecimento é uma teia que liga a tua cidade com a minha aldeia. Sendo que minha identidade se constrói nas peculiaridades que em mim permeia. Minha casa na cidade é também a minha aldeia. Não perdemos nossa essência. Somos o fino grão de areia. Um bom domingo do Bom Pastor para todos nós.